ou no complemento, por ele nos comunicar essa alegria, a alegria dos crentes em Jesus. Então eu quero que você sinta-se alegre na presença do Senhor. Deixe os seus pensamentos, seus pensamentos tristes, negativos, bem para trás. Vai deixando para trás, porque aqui você veio para buscar a alegria do Senhor. Você quer dizer amém? Vamos começar em Lucas capítulo 10, versículo 21. A alegria de Cristo pelo modo como Deus se revela. Lucas 10, 21. Vamos ler, igreja. Naquela mesma hora, respondeu Jesus do Espírito Santo e disse: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, aos Pai, porque assim foi o teu agrado. Observem que a palavra do Senhor em Lucas 10, 21 diz claramente que naquela mesma hora alegrou-se Jesus no Espírito Santo. A alegria, ela vem do Espírito Santo de Deus. Quando nos referimos à alegria, não é a alegria da carne, essa alegria que é movida pela química ou por uma situação que causa alegria, satisfação momentâneo, circunstancial. Mas a alegria que me refiro, que a palavra se refere, é a alegria que o Espírito de Deus produz em nós. Essa alegria faz a gente crescer na fé, ter vontade de servir, mesmo quando vêm as provações que vêm, as tentações que vêm, as aflições que vêm. Essa alegria do Espírito do Senhor em nós nos motiva a continuarmos, nos motiva a prosseguirmos, a não deixar de seguir Jesus. Nada deve impedir de você seguir a Jesus. Seguir a Jesus tem que ser o motivo da sua alegria, a sua verdadeira alegria. Os irmãos entendem? Creem assim, digo amém. Amém. Então naquela mesma hora alegrou-se Jesus do Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, Cristo fica alegre pelo seu Espírito em revelar-se a você. Você precisa perceber a revelação de Cristo na tua vida, nas pequenas coisas da natureza, nas situações da sua vida, no teu sonho, nos teus sonhos, no teu sono, na sua caminhada, nos seus pensamentos, nos seus relacionamentos. Você precisa sentir a alegria de servir sempre a Deus e honrar a Ele, e perceber o que Ele está querendo te conduzir, como Ele quer te conduzir, como Ele quer te corrigir, te ensinar a você caminhar na direção dEle. Porque você é filho, porque você creu no seu filho, você aceitou o seu filho, agora você é filho. Enquanto nós não aceitamos, não cremos, não aceitamos Jesus, nós somos criaturas. Mas depois que cremos e aceitamos Jesus, buscamos segui-lo, nós somos filhos. E filhos têm a alegria do Espírito Santo, têm a alegria de Deus, têm a alegria de servir a Deus. Por isso que o salvo, ele não deve andar por aí murmurando, não deve andar por aí com pensamentos negativos de fracasso, não é? Reclamando da vida, reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando até do governo, se devorar pelo governo e não reclamar do governo, porque o governo se troca. Amém, igreja? Amém. No país democrático, se troca governos. O governo fica por um tempo. Se o povo está feliz, renova ou não é? Mas se não está feliz, troca. Se não está feliz, troca. Isso não é assim. Mas ficar murmurando pelo governo, pelas suas frustrações, pelos relacionamentos não resolvidos, não vai resolver. Não vai resolver. Vai só piorar. E você vai contaminando as pessoas. Com mau humor, com
tristeza, com vazio. Cristo é um exemplo para nós. Como Cristo gerenciava os pensamentos, os planos do Pai na vida dele. Como Cristo aplicava os planos do Pai na vida dele. E ele tinha alegria mesmo diante das provações que enfrentava. Tinha e tem, ele é a fonte da alegria pelo Espírito do Senhor que está nele. Retornemos em Lucas 10, 21. Naquela mesma hora, alegrou-se Jesus do Espírito Santo e disse: graças te dou, ele conversando com o Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Então, Cristo se alegra no seu Espírito Santo em que ele tenha se revelado a você, em que ele tenha se revelado a você. Cristo se revelou a você, igreja, sim ou não? Sim. Se revelou a você. Você enxerga pela fé, você busca conhecê-lo, busca adorá-lo, busca servi-lo, busca a força dele para vencer essa vida, vencer as provações, as lutas da vida. Viver é lutar, irmãos. Se não tem lutas na vida, a vida fica sem motivação. Viver é lutar. Mas o crente luta para vencer. Para vencer, porque Jesus já venceu. Amém. É isso aí. Vamos para o próximo texto que reforça a alegria de Cristo. Primeiro, como Deus se revela para nós através de Cristo. Ele se alegra, porque ele se revela aos pequeninos, às criancinhas, ou seja, às pessoas simples. Ele não vai se revelar às pessoas prepotentes do mundo, às pessoas arrogantes do mundo, os Herodes, os Pilatos do mundo. Não. A não ser que seja uma permissão divina especial para corrigir e direcionar. Mas ele se revela aos simples, aos fracos, aos tidos como loucos pelo mundo. A estes, Cristo se alegra em se revelar. Então sinta-se honrado, privilegiado por ele estar se revelando a você nesta noite. Amém, igreja? Amém. Lucas 15, 5. Ainda ontem, na casa do irmão Ederson, o Elano cantava aquele hino, eram 100 ovelhas, com os irmãos ali. Não é? Ele cantava o violão feliz da vida, e o Marcos acompanhava, outros irmãos participavam, e nós vibrávamos com aquele momento de ele cantar, eram 100 ovelhas. Não é? E que ia atrás, as 99 no aprisco, ficavam e aquela desviada ia atrás. E depois nós perguntamos: e aí, Elano? A desviada vai ficar no aprisco? Aí ele disse: sim, vai ficar no aprisco. Diga amém, irmãos. Amém. Vai ser recolhida. Cristo se alegra com a ovelha desgarrada, perdida, que foi recuperada. Ele sente alegria. É um tesouro Jesus recuperar a ovelha desgarrada. É um tesouro recuperar uma ovelha que se desviou, que desobedeceu, que não ouviu a voz do seu pastor. É um tesouro poder recuperar essa ovelha quando ela se quebranta e berra e pede socorro. Então o socorro é dado, mas ela precisa ser humilde, reconhecer que precisa do seu pastor. Porque o seu pastor veio para buscar a ovelha perdida, as ovelhas perdidas de Israel, as ovelhas perdidas das nações, dos povos. Lucas 15, 5 revela a alegria de encontrar. Vamos lá, irmãos, vamos ler. Olha, recolher uma ovelhinha desviada é uma satisfação indescritível para Cristo, para o pastor humano que trabalha para Cristo, para a igreja do Senhor. Amém, igreja? Amém. Recolher, trazer de volta, trazer das garras do lobo. O lobo mau ronda sempre para sugar as ovelhas, destruir as ovelhas, pelos pecados, pelas tentações, pelas fantasias do mundo. Há muitos se desviando do caminho do Senhor. Vigia, igreja, vigiemos e oremos uns pelos outros, pelos nossos
caminho da felicidade, da segurança, da alegria verdadeira. Porque os caminhos do mundo oferecem outras alegrias químicas, fantasiosas, aparentemente fantásticas, mas que são alegrias que vai levar a tristezas, amargas, depressões e até suicídios. Vamos falar misericórdia, igreja? Mas é essa a proposta do caminho do mundo, e está enganando muitos jovens. Ah, como eles se enganam e são enganados. Você já encontrou a felicidade? Você já encontrou a alegria verdadeira? Você já encontrou o caminho, o segredo da vida aqui e da vida eterna? Você já encontrou? Você pode procurar mais. É só manter-se no caminho, cuidar-se e se manter no caminho. Haverá situações, com certeza, ocasiões, haverão, em que virão para quem tentar desviar você do caminho. E aí você tem que se falar, não, o meu compromisso é com o meu Salvador, o meu pastor, o meu Jesus. É o meu compromisso, até que Ele me leve. Amém, igreja? Amém. Pergunta para o seu irmão do lado, o teu compromisso é com quem? Na frente, do lado, atrás, é com quem esse compromisso? Até quando esse compromisso? Ao encontrar a ovelha perdida, Jesus se alegra. Ali fala em júbilo. Põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Essa foi resgatada do lobo mau. O lobo mau não vai mais trucidar essa ovelha, porque ela pediu socorro do pastor. Ela buscou, aceitou o socorro do pastor. Sabe, tem ovelha que se desvia, ainda fica orgulhosa, achando que tem que ser humilde e pedir socorro. E aí o socorro está presente. Amém, irmãos? Aí vem o pastor, sai correndo do lado, o pastor não vê. Nem o pastor fala, sai correndo do pastor. Viu o irmão da igreja, sai correndo do longe. Está desviada, precisa voltar por aprisco, receber o perdão do pastor Jesus, ser recolhida, ser tratada, tirar os carbichos, sabe? Arrumar a lã da ovelhinha, deixar de novo pronto para servir a Jesus. Cuide para que você não vire uma ovelha perdida. Cuide para que você seja uma ovelha sempre segura, alimentada pelo pastor Jesus, porque ele se alegra assim com você no aprisco. Mas também se alegra quando recupera uma ovelha caída, desviada, que o lobo mau está seduzindo e desviando. Quem pode ser esse lobo mau? Os amiguinhos de cada dia aparece como lobo mau, mas não aparece eu sou lobo mau, não tem isso não. Aparece lobo bonzinho, amiguinha, não é? Aí vai arrastando na conversinha, vai levando, você já se desviou. Eu não quero mais, eu não me sinto mais bem de estar na igreja, eu não me sinto mais bem de ler a Bíblia, eu não me sinto prazer de estar junto com vocês, irmãos, ali não é mais o meu lugar. O lobo mau já comeu. Vamos falar misericórdia, irmãos? Se ele não se sente bem no aprisco, que é o lugar das ovelhas de Cristo, se não sente prazer na palavra de Deus, então o lobo mau já comeu essa ovelha, virou bode e cabrito. Já virou bode e cabrito. Porque ovelha gosta de estar no aprisco, de ser cuidada, alimentada, pastoreada. Busca os conselhos de Deus, da palavra, do seu pastor, e continua no caminho. Meu compromisso é com o meu pastor, é com o meu Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu compromisso. E o seu? Com quem é o seu compromisso? Com quem é o seu compromisso? Ovelha do Senhor. O Senhor quer que você mantenha o seu compromisso com Ele, porque Ele não vai te abandonar nunca. Mas aqueles amiguinhos falsos, quando você estiver bem no pior, eles serão os primeiros a te abandonarem, te largarem, descartarem você. É isso. Não vale a pena descartar o amigo fiel que cuida de você e te mantém firme, o seu pastor, o seu rebanho, a sua igreja, a sua família espiritual. Não vale a pena, jamais.
Quando Jesus encontra a ovelha desgarrada, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Jesus se alegra no resgate da ovelha desviada. Falando nisso, nessa semana você deve orar e lembrar por alguma ovelha desgarrada que não quis mais saber do aprisco e do caminho do Senhor. Deve orar por elas. E se você as encontrar, deixe o Senhor tocar nelas. Diga-lhes, Deus te ama, volte. Existe perdão sempre para você. Ou nos perdoe, porque às vezes a pessoa acha que não precisa de perdão, né? Então diga, ou nos perdoe, mas volte, que Deus te ama. Amém, igreja? Amém. A pessoa está tão evoluída no pecado que acha que não precisa de perdão. Então nos perdoe, volte, que nós te acolhemos, nós te amamos. Deixa Jesus tratar por você. Sei que Jesus quer tratar por você. E Jesus está tratando com você nessa noite? Está tratando com você? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, quando Jesus nos encontra desviados, caídos, prostrados, escravos, Ele nos põe nos ombros, cheio de alegria, e nos leva de volta. Venha para casa. Você tem família. Venha para casa. Aqui é sua casa. Você tem família. Você tem um pai. Você tem um Salvador. O Salvador. Sou eu, Jesus Cristo. É isso que Ele diz para você. É isso que Ele diz para mim. É isso que Ele diz para nós. Volte. O mundo vai só seduzindo. Nem tudo que reluz é ouro. O mundo é assim. Reluz. Pensa que é ouro. Vai atrás do pote de ouro que fica lá na ponta do arco-íris, nunca acha, e cai no buraco, fica e se perde. Vamos falar misericórdia, igreja. Vigia, meu irmão. Vigia. Então, encontrar a ovelha perdida é um motivo de satisfação para Jesus. É um motivo de satisfação para os pastores de Cristo. É um motivo de satisfação para a igreja do Senhor recuperar a ovelha perdida. Ou a que está querendo se desviar. Você deve cuidar dessas ovelhas próximas de você. Uma pode cuidar da outra. Cuidar. Você sente o cheirinho quando a ovelha está começando a ficar com cheirinho de bode. Seu cuidado, porque está andando. Você vigia. Vem cá, eu quero orar por você. Olha, o bode vai te arrastar. O botão está te levando. Você é de Jesus, você tem um pastor. Quanto mais você se afastar, vai ser pior. Volte para o aprisco. Você pode advertir, orar e advertir. Porque você percebe o cheirinho. Quando a ovelhinha começa a andar muito com os bodes, dá um cheiro de bode. É terrível. É terrível o cheiro de bode. Vamos falar misericórdia, irmãos? O cheiro de bode é terrível. É o cheiro do pecado. E ele vem de forma que parece que agrada naquela hora. Mas depois vem um horror, um terror, um odor desagradável. O pecado escraviza e desvia a ovelhinha do Senhor. João 15:11. Tem crente que tem pouco tempo para ler a Bíblia, está correndo tanto atrás de dinheiro, de trabalho, de estudo, disso, daquilo outro, e não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para vir para a escola dominical. Vamos falar misericórdia, igreja. Eu não ouvi, vamos. Misericórdia. Misericórdia. Faz assim, irmãos. Misericórdia. De novo. Misericórdia. Bem isso, irmão. Bem isso. Ovelha tem que pedir misericórdia, porque não está se alimentando da palavra. Vem a aprovação, o lobo aparece, e depois você correndo e se desvia do Senhor. E começa a ter os pensamentos, pelos amiguinhos, vai por mundo, né? Entra no pontinho e se vai. Como você vê, cadê? Já larguei Jesus há muito tempo. Vamos ler esse texto? João 15:11. Essas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Ele disse o quê? Que aqueles que amam a Ele, no contexto de João 15,
permanece nele, na palavra dele, fica na palavra. Sabe, o crente só quer ficar nas emoções, vigia, esse aí já está se desviando. Vai se desviar igual, vai até se perder do outro lado. Mas o crente que fica com a palavra, mesmo que com emoções controladas pela palavra, não tem problemas controlados na palavra, mas na palavra, esse crente permanece. Então aqui diz claramente, eu tenho vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Para que a alegria de Jesus esteja dentro de você, você terá que ter prazer de meditar na palavra dele de dia e de noite. Preste atenção. Prazer. Vamos dizer? Prazer. Novamente, amada igreja. Prazer. De quê? Em quê? Meditar na palavra de Deus. Você tem tido prazer de meditar na palavra de Deus? Você procura avidamente? Você quer descobrir o que Deus está falando para você? Você quer alimentar a sua alma na palavra? Pois bem, essa é a missão dos filhos de Deus. Para permanecer na palavra, você precisa se alimentar dela, entendê-la, praticar para si, para depois compartilhar para o outro. Crente que não está se alimentando da palavra não fica muito tempo na igreja, fica por um fiozinho, sabe? Até por um contexto social de amizade. Arranjar uma briguinha, não vou mais na igreja, lá tudo. Arranjar uma briguinha, não vou mais servir no ministério. Não tem mais tempo, porque não está na palavra, não está vigiando, não está se alimentando, se desvia, se afasta. Você não foi chamado para se afastar da igreja, você foi chamado para se afastar do mundo, das pessoas do mundo, que são más, perversas, ou enganadoras, sedutoras. Ou os irmãos acham que a tentação que Eva passou foi uma tentação fácil para ela, foi horrorosa para ela, foi? Diz o texto que era agradável aos olhos e tinha desejo de quê? Degustar, experimentar. Os desejos dos olhos e a degustação. Era agradável aos olhos. Então, as tentações para desviar as ovelhas do Senhor sempre primeiro são agradáveis. São primeiro agradáveis e na sequência no paladar, ou quando você absorve aquela tentação. Aí depois você vai ver, caiu uma armadilha do mal. Caiu na tentação. Aí fica mal. Desobedecendo o Senhor. Tem muitos líderes que não estão lendo a palavra, não estão orando, não estão vigiando, que estão caindo. Líderes. Que dirá pessoas que vêm à igreja como crentes normais, que não estão vigiando, não estão se alimentando, também estão caindo e se desviando. Irmãos, a vida cristã é uma luta, é uma guerra, todo dia. Para você se manter firme no time campeão, você tem que estar com a palavra, permanecer na palavra. O crente que não tem prazer na palavra, ele não vai ficar muito tempo na igreja, não, irmão. Fica só na casquinha, qualquer coisinha, vai embora. Ou então fica passeando de igreja em igreja, tipo crente beija-flor, não é? Vai na florzinha aqui, na florzinha ali, na florzinha ali, na florzinha, tá indo. É o crente beija-flor. Ele não tem pastoreio, ele não tem uma família, ele não congrega, ele não tem vínculo. E esse crente beija-flor, ele chega a escolher um néctar, se aquele néctar que agrada a ele, só que agrada a ele, mas ele não quer servir e se ajustar a igreja. Os irmãos estão entendendo a palavra? Digo amém. Amém. Muito bem. João 15:11 claramente diz que o crente em Jesus, ele deve permanecer na palavra, porque isso vai produzir alegria. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vocês, ou em vós, e a vossa alegria seja completa. Então, ele não quer que você tenha uma alegria incompleta, ele quer que a sua alegria seja completa. E como é que acontece uma alegria completa? Quando é plena pela palavra de Deus, pelo Espírito do Senhor na tua vida. Crente tem que andar feliz. Olha, crente que anda com a cara fechada, mal-humorado,
murmurando, reclamando de tudo e de todos, preste atenção se ele está na palavra. Está na carne. Está na carne. Vamos falar misericórdia, irmãos? Ele não alimenta o espírito dele na palavra, ele alimenta a carne. Então ele tem mau humor constante. Tudo que acontece, ele se irrita e quer ganhar todo mundo. Briga até com a sombra dele. E quem está perto dele briga também. E as pessoas que ajudam ele briga também. Ou essa pessoa briga com Deus. Ele alimenta a carne, não a palavra. Logo não alimenta o espírito. Tem uma vida desequilibrada. Você foi chamado para andar equilibrado, fortalecido, alegre, com alegria completa. A alegria tem que ser completa, total em Cristo. Alegria completa é o que eu necessito. Vamos dizer, igreja? Alegria completa é o que eu necessito. A alegria completa é o prazer de servir a Deus todo dia, toda hora. Se tivesse culto todo dia nas casas, você teria o prazer de ir todo dia nas casas. Aí os amigos falam assim, mas como você não sai da igreja? Eu falei, e você que não sai do mundo? Você não sai da igreja. Eu falei, e você que não sai do mundo? Vem para servir a Deus. Eu estou no mundo, mas não sou no mundo. Vamos dizer isso, igreja? Eu sou no mundo, mas não sou no mundo. Vamos dizer de novo que o Luiz não falou. De novo. Eu sou no mundo, mas não sou no mundo. E isso é ser ovelha de Cristo. Amém, igreja? Amém. Então eles têm que perceber essa diferença. Então o Espírito do Senhor vai te dar desejo pela palavra. O Espírito do Senhor vai te dar desejo de orar. O Espírito do Senhor vai te dar desejo de comunicar Jesus para as pessoas. Não é atacar a religião, combater a religião de ninguém. Por favor, jamais isso. Mas comunicar o amor de Deus em Cristo, que veio ao nosso encontro para nos salvar. É isso aí. Isso já está evangelizando com o amor de Deus no nosso coração. Amém? Amém. Aí discutir religião não vai ver nada, só confusão. Vai discutir time, o meu time é bom, o seu não presta, vai dar briga lá e confusão. O negócio é jogar bola. Gostar de jogar bola. Fazer do futebol um entretenimento saudável, equilibrado. Cuidado para a bola não virar um ídolo. Ou o seu time não virar um ídolo para você. Que aí você está pecando contra Deus. Vamos falar misericórdia, irmãos? Misericórdia. Tinha um irmão que foi para Santa Catarina conosco, da equipe de Foz. E um deles foi com o uniforme do time X. Todos com roupa normal. E ele com o uniforme do time dele. Aí entramos lá no restaurante para tomar café. E lá na frente tinha outro time. Bem na entrada assim, outro time. Aí o dono do restaurante disse, você não vai entrar aqui, vai? Eu vou entrar. Vai ficar aquela discussão. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que aquele irmão foi com o time dele? Fora que quando a gente andava na rua para fazer a visita, os que eram de outro time criticavam ele. E quem era do time dele, ele usou o uniforme completo. Como ele já estava com aquela roupa, ele ia fazer o quê? Não é? Mas na próxima, vamos ver a gente, vamos levar uma roupa de algum time? Não use. Porque a nossa roupa é a roupa do sangue de Jesus, o time sempre campeão. Amém, igreja? Amém. Porque ele não vai atrapalhar e criar problema. E já vai ter guerra espiritual. Imagina usando a roupa do outro time, que o outro time não tem, dá confusão. Quer dizer, ele quis ir, mas criou um certo probleminha. Aí eu deixei passar, porque era a primeira visita e reconhecimento. Mas quando for a próxima vez, leve nenhuma roupa de time nenhum. Porque a nossa roupa, o nosso uniforme do nosso time é o sangue de Jesus. Time campeão. Lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro, que vai levar a paz de Cristo, a salvação para o mundo. Não religião. Levar a religião está briga e confusão. Levar time também está briga e confusão. E falar de partido político não está briga. O nome já diz partido. Quando fala partido, que está partido, porque está sempre brigando. Né? Então, parte aqui, parte ali, todo mundo fica partido. Até o povo escolher quem vai servir. Se escolheu bem, ganha bem o povo. Se escolheu mal, perde. Falando isso, vamos orar para o Brasil. Para que o povo brasileiro escolha líderes que tragam desenvolvimento para o Brasil, pleno, em todos os níveis da sociedade. Vamos orar, irmãos? Digo amém. Amém.
Muito bem. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Cristo quer que você seja uma pessoa feliz, irmão. A pessoa que segue a Jesus é feliz, é alegre. Se você vê um irmão da igreja com mau humor, com a cara feia, você diz: vou orar por você agora. Vou orar por você agora. O pastor já conhece um pouquinho de vocês, das obediências. Quando algum de vocês vem para a igreja com a cara bem fechadinha, eu falei: aconteceu alguma coisa, não é? Aí o pastor se aproxima: tudo bem, irmão? Aí, irmão, mais ou menos. Ô, Vitor, tá tudo bem, tá mesmo? Mas não tá bom, pastor. Aí começa a situação. Então, quando a pessoa com a ovelhinha abre para o pastor e coloca, o pastor vai entender, porque a fisionomia da ovelhinha vai demonstrar se ela está bem, se ela está em paz, se a alegria dela está completa ou se está incompleta. Se está incompleta, aí entrou ali uma tristezinha, entrou ali uma coisinha ruim, ali, um espinho, sabe? Aí criou uma tristeza. O Senhor quer que você esteja alegre mesmo na hora da aprovação. Amém, igreja? Olha, os seguidores de Jesus enfrentavam perdas dos bens, a pobreza, passavam por provas severas de perseguição. Muitos deles até morreram pela perseguição, perdendo a vida. Passavam por prisão, cadeia, e mesmo assim eles não negavam a fé. Amavam e tinham a alegria de servir a Deus. Por exemplo, lá em 2 Coríntios 6,10 diz assim, 2 Coríntios 6,10: como entristecidos, 2 Coríntios 6,10, cheque, irmãos, por favor. Vamos lá? Vamos ler. Como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Esse versículo cai certinho comigo. Certinho, encaixa assim certinho. E tem que encaixar com todos aqueles que servem a Deus. Vamos ler de novo, bem forte. Vamos lá. Como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Oh, glória! Diga bem, igreja. Amém. Somos herdeiros de Deus, nós possuímos tudo. E por que as circunstâncias tentam impedir e tirar nossa alegria? Porque você não está pensando que você tem uma fonte de riqueza na tua vida, que é Jesus, que é Deus, de alegria, de renovo. Faça o teste. Louve ao Senhor, se alegre no Senhor, adore o Senhor e peça: Senhor, me abençoe nesse dia. Mas faça isso com o espírito, com o coração e mente aberta. E saia. E você vai ver como um dia será muito abençoado. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Quando você chegar lá, as coisas estão resolvidas. Já está resolvido? Ah, a pessoa te recebe bem. Não, por favor, chega aqui, tudo se agiliza. E se vier uma aprovaçãozinha, você já arrepende? Não, Senhor, o Senhor já declarou, o Senhor já declarou para mim vitória. Então, o Senhor, repreende isso espiritualmente. Aí é que se desfaz e resolve. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Porque você está na alegria completa de servir a Deus. Então, aquilo não vai tirar a sua alegria. O livro vai tentar, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Tem até uma música, né? Essa alegria não vai mais cair, essa alegria não vai mais cair, de dentro do meu coração. Quem não lembra? Amém? É bem antigo. Não sai se você se alimenta da fonte da alegria, que é Cristo. João 17,13. Está aí, ó. Esse é o versículo que você tem que ser enquadrado. João 17,13. Vamos ler lá na igreja. Mas agora vou para ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus, no capítulo 17, é a oração sacerdotal, é a oração de Jesus ao Pai. Jesus ora para que nós tenhamos a alegria com... Vamos lá de novo, irmãos. Para que nós tenhamos a alegria completa. Você deve buscar essa alegria completa
Mas agora vou para ti. Jesus falou com o Pai. Elias diz, enquanto estou no mundo. Ele estava ali no mundo, fisicamente ali. Para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Fale, da minha alegria. Jesus orou por você para que você tenha a medida completa da alegria de Jesus. A alegria de Jesus é tremenda, irmão. Porque Jesus sabe gerenciar as circunstâncias, as emoções, os pensamentos, os acontecimentos terríveis e se manter alegre no Pai. O crente que ama Jesus, ele sabe gerenciar as circunstâncias e mantém seus pensamentos cativos a Cristo. E não permite que as coisas ao redor interfiram na sua caminhada, na alegria de servir ao Senhor. O crente que permanece na palavra, que nasceu de novo, que é uma nova criatura, ele se alegra no Senhor, ele tem prazer em ir na casa de Deus, tem compromisso com a obra de Deus. Primeiro ele quer servir a Deus e depois as outras coisas se completam. Primeiro é Deus. Se ele é abençoado, obrigado, Senhor, te agradeço. Me usa para ser bênção na sua casa. Diga amém, igreja. É assim, irmão. O crente que tem alegria completa é generoso. Vamos dizer essa frase? O crente que tem alegria completa é generoso. Vamos dizer. O crente que tem alegria completa é generoso. Porque o Pai é generoso com ele. Completa a alegria dele, aí ele é feliz. Ele é feliz, então ele é generoso. É bem resolvido. É bem dado, porque ele tem recebido, então é bem dado. Agora, o crente que não tem a alegria completa, irmão, está precisando ser curado, ser tratado. Está sempre de mau humor e brigando com tudo e com todos, até consigo mesmo. Vamos falar misericórdia, igreja? Misericórdia. Sabe, irmãos, tem um momento histórico de Moisés, quando ele desceu lá do Monte Sinai, lá no monte onde ele esteve com o Senhor. Quando ele desceu, diz a palavra que o rosto dele se transfigurava de tanta alegria, de tanta presença de Deus no rosto dele. E quando o povo olhava para Moisés, não podia olhar direto para o rosto de Moisés. Porque se olhasse direto para o rosto de Moisés, aquela transmissão da luz, da presença, da glória de Deus poderia matar aqueles homens pecaminosos. Quando você fica na presença do teu Deus, presta atenção, igreja, quando você está na presença do teu Deus, a alegria do Espírito de Deus é completa na tua vida, irmão. Vem e cura você, te renova seus pensamentos, suas emoções, cura você e faz você chegar mais longe com a visão que Deus dá para você. Aí você para de ser murmurador, mão de vaca. Você passa a ser uma pessoa alegre, generosa, feliz, porque a tua alegria é completada em Cristo. A carga, a sua bateria espiritual é recarregada em Cristo. Então você é fortalecido e sua alegria fica como? Feliz. Alegria completa. Aliás, esse é o tema da mensagem. Cristo para nós produz uma alegria completa. A palavra, o prazer. O crente tem que ter prazer de cantar louvores. Cantar não só por cantar, mas cantar no Espírito. O crente tem que ter prazer de oferecer a casa para fazer culto. O crente que não oferece a casa, que não oferece, não tem prazer de oferecer a casa para fazer culto, tem um problema. Ele não tem obrigação de fazer lanche nenhum. O lanche é a palavra, diga amém, Deus. Não tem obrigação. Mas se o irmão quer fazer, amém. Se não, irmão, não é a palavra o lanche. Amém, vamos alegrar igual. Não tem obrigação. Mas você deve ter o prazer de ir na minha casa. Eu quero que os irmãos olhem comigo na minha casa. Isso é comunhão. Isso é alegria completa. O Senhor quer fazer com que a alegria se complete na sua vida, na sua casa. Diga amém, igreja. Abre a sua casa, irmão. Cada sexta-feira estamos rodando, não é? A última sexta-feira sempre é aqui. Mas nós estamos rodando nas casas, né? Está sendo tão gostoso. Quem não vem está perdendo. Mas quem vem está ganhando. Quem não vem está ganhando. Quem vem está ganhando. A alegria vai ficando completa. Comunhão
entre os irmãos nas casas. Não só no templo, mas nas casas. É gostoso estar junto com o irmão ali, comunicando a palavra de Cristo, a alegria de Cristo, de servir a Cristo. Agora eu vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Receba a alegria completa de Cristo na tua vida, igreja. Diga, eu recebo. Amém, Jesus. E para concluir, irmãos, eu sei que o tema é profundo, e teríamos muito mais textos dentro desse tema, mas o tempo não permite. Hebreus 12, 2. A alegria do Senhor sustentou ele na cruz. A alegria de Estevão sustentou ele no apedrejamento. Sabe, na hora da dor, do sofrimento, se você tem a alegria completa no Senhor, te sustenta e você supera e você vence. Você sempre vence. Por que os primeiros cristãos que eram presos, eram perseguidos, passavam prisão, fome, necessidade e maus tratos, sempre se alegravam? Paulo e Silas na prisão faziam o quê? Presos? Faziam o quê? Cantavam hinos de louvores a Deus. Imagina você preso, cantando hinos de louvores a Deus. É a alegria completa. Digo amém, igreja? Amém. Imagina que você está passando uma aprovação, você claro vai cantar louvores a Deus. E esse crente não tem como derrotar ele. Não tem. Porque eu provoquei uma aprovação e ele está cantando louvores a Deus. Eu vou me afastar, a aprovação cessa. Amém? Amém. Agora começa a murmurar, começa a soltar gravetinhos, sabe? Começa a culpar um, culpar o outro, aí ele diz, ele está fraco, muito fraco, vou botar mais aprovação aí, mais aprovação aí, para que ele se afaste de vez do aprisco. Vamos falar de misericórdia, igreja? Hebreus 12, 2, para a gente concluir. 12, 2, vamos ler? Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Qual é a palavra que equivale à alegria, contentamento? Gozo. Vamos pegar um pedacinho do gozo? Pelo gozo, vamos dizer? Pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, Com vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. pelo prazer, pelo contentamento, pela alegria que lhe está proposto, suportou a cruz. Então Jesus foi para a cruz com alegria, sofrendo, mas com alegria no Espírito, porque Ele trouxe resgate, libertação para você, para que você tenha alegria completa nele, honrando e servindo a Ele. Igreja, nós temos em Cristo alegria completa. Ele suportou toda a tristeza e todo o sofrimento por você, para que você pare de ficar murmurando e se alegre no Senhor. E pense com a mente de Cristo e se aproprie da alegria completa que Ele tem para você, para a sua família, para o seu trabalho, na casa de Deus. Alegria completa. Você crê nisso? Você entendeu o recado de hoje? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria completa, igreja? Oh, glória! Alegria completa. Convido todos a se colocarem em pé.
Até agora, nada pedistes em meu nome. Presta atenção no que o Senhor diz para você, concluindo. Até agora, nada pedistes em meu nome. João 16, 24. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Seja completa. Vamos dizer? Seja completa. Vamos apresentar ao Senhor a sua necessidade. Olhe comigo agora, feche os seus olhos, para que a sua alegria seja completa. O que falta para você estar com a alegria completa, irmão? Agora nós vamos orar e você vai receber essa bênção. Você crê de caminho. Amém. Te amamos. Te amamos, Pai. Aleluia. Te amamos, Pai. Porque o Senhor trouxe e nos deu Jesus para a nossa alegria ser completa. Repreenda, Pai, em nome de Jesus, tudo que está impedindo dessa alegria ser completa. Porque o Senhor nos deu da sua alegria. E sua alegria completa. Nós pedimos agora, como a palavra diz, nós pedimos para que a nossa alegria seja completa. A alegria do Senhor se complete em nós. O Senhor se alegra em nos abençoar. Vem agora, Pai, Espírito Santo de Deus, vem visitando os teus filhos, tocando neles, completando o que lhes falta. Traz para eles cura, perdão, traz para eles provisão, reconciliação, necessidade de adoração, preenchimento espiritual, fome da palavra, necessidade de orar. Pai, vai completando, Senhor. Espírito Santo, vai completando o que falta na vida de cada um agora. Estes que estão orando comigo agora, vai completando o Espírito Santo para que a alegria seja completa e eles se sintam felizes, alegres, porque o Senhor é nossa alegria, o Senhor é nossa vitória. Atende-nos, porque a tua palavra diz que quando oramos a ti em nome de Jesus, o Senhor nos atende para que a alegria seja completa. Complete, Senhor, complete o que falta na nossa vida, complete agora. Nós precisamos do seu toque de amor, o seu toque de perdão, o seu toque de provisão, de preenchimento das nossas necessidades. Traz-nos a alegria de te amar, de te conhecer, de te servir, de te adorar. Obrigado, Pai. Que a tua família, que os teus filhos tenham uma semana abençoada, protegida, provida, guardada. Que a alegria cresça no coração deles. Eles sintam o prazer de te amar, de te adorar. Obrigado, Pai. Permaneça conosco em nós, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo em nós. Permaneça, Pai, no nome precioso e doce de Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado. Amém. Amém, igreja?